A paz do Senhor, povo de Deus, bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqueles que servem ao Senhor, que não servem ainda, que são cristãos, que não são, independente. Eu quero deixar uma palavra para o meu e o teu coração muito forte. Esta palavra é muito forte, que vai falar de poder, né? De um poder muito sobrenatural e de providência. Poder e providência. Hoje nós vamos falar do profeta Elias, né? Que tem o tema desta mensagem é Elias contra os profetas de Acabe, ou contra os profetas de Baal. Elias contra os profetas de Baal. Vamos lá, em 1 Reis, capítulo de número 17, versículo 1 ao 7, nós vamos conhecer essa trajetória de Elias nesse capítulo, que diz assim o versículo 1. Então Elias, o tesbita, nos moradores de Gileade, né? Ele era o tesbita que morava em Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Que ousadia, né? Segundo a minha palavra. Versículo 2. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro do Querite, que está diante do Jordão. Presta bem atenção que primeiro é Elias que está falando, depois é o Senhor. Quando Elias ele profetiza, ele causa um grande caos. Por quê? Quando ele faz essa profecia, quando ele fala dele mesmo, mas Deus ele tem responsabilidade com os ungidos, Deus ele ouve o ungido. Tem coisa que ainda que não sendo a vontade de Deus, mas Deus às vezes cumpre porque foi ungido. Ungido Deus cumpre. Por quê? Porque ele entregou aquela responsabilidade. É igual você ser um patrão e dar uma ordem para um empregado. O empregado, se você der uma autoridade para um empregado, o que ele fazer você vai aprovar. A mesma coisa é Deus. Se você é um pastor e você tem o seu segundo, na sua ausência, ele pode fazer tudo e você vai aprovar. Você tem um corpo de obreiro e você dá uma ordem, dá um determinado poder, autoridade para ele, fala: olha, você pode fazer isso aqui é com você, o que você fizer está bem feito. Então ele vai fazer porque ele tem ordem de quem deu para ele. A mesma coisa é o pai para o filho. E ser ungido, ser um profeta, é diferente de ser chamado, é diferente de ser só um servo. O servo está ali para servir, mas no caso de um ungido, ungido nasceu para governar, para determinar e dar ordem. Ele dá ordem e determina. Ungido de Deus foi escolhido como um soldado, um mensageiro de Deus. Então, quando o soldado ele vai para a batalha, ele tem o seu superior. Então, ele se submete ao seu superior. Só que quem está abaixo dele, na patente abaixo dele, tem que se submeter a ele. O que ele fala tem que acatar. Então, o seu general assina embaixo. A mesma coisa é ungido. Aprenda essa palavra. É por isso que a Bíblia diz: não toquei nos meus ungidos, nem maltratei os meus profetas. Porque o Senhor fala logo do ungido. Então você vê que ele profetizou aqui, como os outros profetas, e o Senhor atendeu, assinou embaixo. Diferente de Balaão. Por que Deus trocou as palavras de Balaão? Porque se Deus permitisse que Balaão liberasse a palavra, Deus tinha que assinar embaixo. Por isso que ele trocou as palavras. Você pode ver que quando o rei ele cometeu um pecado, foi se consultar a encantadores, enfim, que ele mandava os profetas, ele adoeceu. Ele mandou ali os soldados ali, e de 50 em 50 até Elias, e Elias falava: desce fogo do céu e consome 50. Desce fogo do céu e consome mais 50. Quando ele falava, meu irmão, a palavra se cumpria. Só que na terceira remessa, quando o rei mandou mais 50, aí o que acontece? Deus falou: não, Elias, desce lá. Porque se ele falasse de novo, Deus permitisse, Deus ia permitir que matasse mais 50. Então a palavra do ungido de Deus,
ainda que seja contra a vontade de Deus, em muitas ocasiões, ela vai acontecer. Se Deus permitir que ele fale, que ele profetize, então vai acontecer, que foi permissão de Deus, porque Deus entregou esse poder na mão dele, essa autoridade. Então vamos lá, o que Elias falou? Agora, depois de Elias profetizou, Deus falou: agora foge, foge para o rio Querite. Então, no versículo 2, no versículo 1, Elias falou com Acabe. Versículo 2 vai dizer que depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, o Senhor falando com ele: vai-te daqui, vira para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. 4. E há de ser que beberá do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos ali para te sustentar. Então Deus mandou ele ir para o rio de Querite, que lá tinha água. Então ele não ia morrer de sede. E ele falou que ia ordenar o corvo para ir levar alimento para ele. Então esse corvo aqui ia sustentar ele. Versículo 5. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe trazia pão e carne pela manhã, e também pão e carne pela noite, e habitou no ribeiro. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro secou, porque não havia chuva na terra. Vamos parar por aqui, porque depois ela tem a continuidade, que depois ele vai mandar ele ir para a cidade de Sarepta, que ia ser alimentado por uma viúva. Mas vamos focar aqui. Quando Elias libera a palavra profética, ele fechou o céu. Ele liberou uma palavra profética para não chover. Durante esses anos não chova. E não choveu. Só que quando Deus viu que ele tinha liberado essa palavra, Deus falou: se eu deixar ele aí, ele vai morrer de sede. Então vou enviar ele para o rio de Querite, porque no rio ele ia ter água para beber. E Deus falou que ia ordenar os corvos para que levasse pão e carne de manhã e de noite. Então Elias profetizou ali uma profecia que causou grande caos, grande destruição. Então o Senhor ali falou para ele: agora vai para o rio de Querite. Já profetizou, porque lá eu vou te alimentar com água e vou ordenar os corvos, para poder levar alimento para você. Então, entenda uma coisa, ouvinte. Entenda uma coisa para você que está me ouvindo agora. A palavra profética, ela tem muito poder. Se ela sair da boca de ungido, ela cumpre, porque Deus chamou ele com uma responsabilidade. Por que que Davi não matou ali Saul? Sendo que Saul já estava desviado, mas ele era um ungido. Então, por isso que ele falou: não toquei no meus ungidos, nem maltratei os meus profetas. Então, o Senhor disse que ele tem um compromisso com os ungidos e com os profetas maior, a ponto de, mesmo desviado, ele continuava sendo ungido. Então, foi o que o Senhor falou ali. E aonde Davi entendeu que ele sabia o que era tocar no ungido de Deus. Onde ele falou: olha, o Senhor me entregou nas minhas mãos. O Senhor te entregou nas minhas mãos. Eu rasguei até o teu manto, mas eu não te matei. Longe de mim tocar no ungido de Deus. Então, quem toca no ungido de Deus automaticamente vai ter consequência. Então, meu irmão, minha irmã, você tem a palavra profética. Se você é ungido do Senhor, uma ungida do Senhor, você tem a palavra de profética e a voz de comando. Então, escreva isso e eu vou orar por você, para que você venha abrir o seu entendimento, para que você venha receber a unção do Espírito Santo, para que você possa também liberar a palavra profética confiando, e isso vai acontecer muitas coisas que nunca aconteceu na tua vida. Foi assim na vida de Elias, quando ele descobriu que ele poderia profetizar e Deus, ele cumpria. Vamos lá, vamos orar. Pai querido, Pai amado, Pai das luzes, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento, nesta hora,
Eu venho, meu Deus e meu Pai, orar pela vida dos teus filhos, tuas filhas. Derrama unção profética do Senhor na vida dele e na vida dela. Meu Deus e meu Pai, que o manto da tua glória desça sobre ele e sobre ela. A unção do Senhor, meu Deus, que venha mudar e fazer a diferença na vida dele e na vida dela, assim como fez na vida de Elias. E eu profetizo essa unção do Espírito Santo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Aproveite e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder e assim estará me ajudando e você está fazendo a missão do Senhor. Deus abençoe e até a próxima.